Meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pacientes que estão com dor neste exato momento, principalmente dor na coluna. Sou especialista no tratamento de dor na coluna e posso ajudar você com um atendimento online. Se você tem interesse de realizar o atendimento comigo, clica no link da bio e saiba mais informações de como o atendimento online pode ajudar você que possui uma alteração musculoesquelética. Vamos lá falar, gente, primeiramente. Como é que sai daqui? Meu Deus. Vamos falar primeiramente sobre a síndrome do piriforme, que faz um tempinho que eu não falo. O que os pacientes não sabem é que o piriforme é um músculo que fica localizado no nosso glúteo. Eu vou pegar um exemplo aqui. Peraí, eu acho que aqui vocês vão me ouvir bem, né? Será que se eu deixar aqui tá muito estourado o áudio? Um segundo. Pegar um exemplar aqui. Ó. Um exemplar. Imagina aqui, nossa coluna. E aqui no meio, principalmente na linha do bolso da calça, que antigamente as calças das mulheres tinham bolso, hoje em dia não tem bolso. Mas diz que não tem bolso pra gente comprar bolsa. Aqui na linha do bolso da calça tem um músculo muito importante e o nome dele é piriforme. Ele sai aqui da base sacra do nosso osso do cóccix e ele faz todo esse trajeto e se insere aqui no nosso trocânter. E aí abaixo dele passa o famoso nervo ciático. Então quando ele entra em contratura, ele vai pinçar quem? O nervo ciático. Não necessariamente a sua dor ciática está vindo da coluna, de uma hérnia de disco. Ela pode estar vindo por conta do piriforme. Em algumas anatomias, o ciático passa entre o piriforme, como se tivesse basicamente uma perfuração que ele passa nesse espaço. Então, se esse músculo está fadigado, se esse músculo ele não está movendo muito bem, como ele é um músculo rotador, ele vai basicamente prejudicar a informação que está sendo enviada. E aí o paciente ele vai sentir dor. Vocês sabem identificar se a dor que vocês estão sentindo ciática é a dor do piriforme ou da coluna? Se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Por quê? Eu fiz um vídeo explicando sobre a dor ciática que vinha da coluna e a dor ciática que vinha do piriforme. São sinais e sintomas diferentes. Ó, por exemplo, vou dar o exemplo da dor do piriforme. A dor ciática que está vindo do piriforme é uma dor localizada. O paciente ele vai sentir essa dor no glúteo, pode um pouquinho se estender atrás da coxa, mas fica só por aí. Já a dor ciática que está vindo da coluna, ela vai fazer basicamente um trajeto inteiro, que é em todo o percurso do nervo ciático. O paciente ele vai sentir dor na coluna lombar, dor no glúteo, atrás da coxa, na panturrilha, a famosa batata do pé, e vem até o pé, até o dedinho do pé. Então, basicamente, o trajeto no corpo é diferente. A dor ciática que está vindo da coluna, ela não tem melhora. O paciente pode ficar de barriga para cima, barriga para baixo, deitado de lado, em pé, sentado, a dor está sempre do mesmo jeito. Já a dor ciática que está vindo do piriforme, não. Quando esse paciente está em estado de, basicamente, relaxamento, a tensão diminui, porque o músculo está relaxado. Então, deitado, ele não vai sentir tanto desconforto. Já sentado, sim. Por quê? Porque quando ele está sentado, a tensão aumenta. Então, é uma dor que ela vai mudando de comportamento e ela não fica constante. Dor que vem da coluna é constante. Dor que vem do piriforme não é constante. Então, tem essa diferença de comportamento. E aí, o que o paciente vai, muitas vezes, fazer? Alongar esse ciático. Ciático não gosta de alongamento. Não faça alongamento, porque quando você realiza alongamento para o ciático, ele fica mais irritado e ele aumenta a intensidade da dor. E aí, quando eu aplico aqui as técnicas de mobilização, geralmente a pessoa olha aquela técnica de mobilização e pensa assim: nossa, mas isso parece muito um alongamento. Não é um alongamento. Por quê? Aquela técnica é uma mobilização. Alongamento, para ser alongamento, ele precisa ser mantido durante 30 segundos, no mínimo ali. Essa tensão, esse estiramento.
Aí pensa só, o nervo já está irritado e você vai promover esse estiramento, ele vai causar ainda mais dor. Por isso que não se alonga nervo ciático. A gente mobiliza. E aqui no perfil tem mais de 3 técnicas de mobilização miofascial que você pode realizar para a sua dor ciática que você está neste momento. Não agora. Agora vocês assistem a live. Curte bastante esse conteúdo, que esse conteúdo vai ajudar bastante gente. Depois, quando acabar a live, você entra no perfil que tem playlists para cada caso clínico. Se a sua dor é ciática, clica na playlist de dor ciática. Se a sua dor é cervical, clica na playlist de dor cervical. Se a sua dor é torácica, clica na playlist de dor torácica. E se é hérnia de disco, clica lá que você também terá informações e técnicas que você pode realizar no seu dia a dia. Boa tarde, sejam bem-vindos. Quanto custa a consulta? R$200 é a minha consulta. Online. Presencialmente é 250. Bom dia, Deus abençoe. Amém. Vamos lá continuar? Acho que não tenho nenhuma dúvida. Boa tarde, não consigo ficar sentada. Andréia. Então, Andréia, mas você está sentindo essa dor que eu falei, característica? Se for, é necessário fazer uma investigação. Aí, quando a gente fala sobre dor ciática, alguns pacientes eles têm em mente de que esse problema ciático ele não tem resolução, ele não tem melhora, né? Porque é uma dor muito intensa. Gente, a dor ciática é uma dor lancinante. Tem algumas pessoas que falam assim, eu acho que eu já senti dor ciática. Se você acha, você não sentiu. Porque quem tem dor ciática e quem já sentiu não tem dúvidas. É uma dor intensa e ela pode ser considerada lancinante. Uma dor muito aguda, uma dor que limita bastante o paciente de realizar movimentos, porque os movimentos, basicamente, eles ficam limitados. Eu sou de Sinop, Mato Grosso. Mas eu atendo online. Se vocês não forem de Sinop, vocês podem realizar o atendimento comigo. Não necessariamente vocês precisam morar aqui em Sinop. E aí, existe sim tratamento para dor ciática. O tratamento, ele é baseado em realizar mobilizações que vão aumentar e melhorar esse deslizamento que já está sendo prejudicado. Porque lembra, o piriforme não está causando tensão? Então, o que o tratamento ele vai fazer? Ele vai melhorar essa tensão do músculo, melhorar a mobilidade articular, porque a articulação também precisa trabalhar da maneira correta, e favorecer o deslizamento do ciático, porque ele desliza sobre o tecido. Por mais que a gente não consegue palpar o ciático, se alguém falar para você, eu vou palpar aqui o seu ciático, eu vou colocar ele no lugar, essa pessoa está mentindo, porque a gente não consegue palpar o ciático. É um tecido muito profundo, é um nervo muito profundo da nossa coluna. Então a gente não consegue palpar ele, mas ele tem um deslizamento, ele tem um trajeto no nosso corpo. Então o tratamento ele vai ser para que a articulação mova da maneira adequada, para que o músculo não fique sobrecarregado e tenso, prejudicando esse deslizamento, e para que o deslizamento ele seja aí de maneira fluida. E o que acontece é que essa sobrecarga durante muito tempo, ela vai basicamente danificando essa película que reveste o ciático. Eu dou o exemplo do ciático como se fosse um fio de energia. O fio de energia, ele tem um plástico em volta, para que não entre em atrito um do outro, né? Então a gente tem os fiozinhos que ficam pequenos e por volta tem um plástico que reveste ele. O nosso nervo ciático também tem esse plástico, essa bainha que reveste. O que acontece é que esse pinçamento durante muito tempo vai danificando essa bainha. Então fica como se fosse aquele fio de energia desencapado, que vai basicamente soltando aquelas faíscas. É isso que acontece quando o nervo ciático fica sendo pinçado durante muito tempo. Essa bainha que reveste, esse plástico que reveste também é danificado. Então, quando você realiza as técnicas corretas, a gente vai estimular essa reparação dessa bainha, além de favorecer esse deslizamento. Então, o tratamento ele vai fazer isso, ele vai promover basicamente essa restauração do seu sistema nervoso, que é o nervo ciático. Isso acontece da noite para o dia? Não, porque para doer também não foi da noite para o dia.
Então, basicamente, é um processo que a gente vai realizando, o paciente vai observando os sinais e sintomas. Durante esse tratamento, ele pode ter algumas crises ainda de dor, não todos, mas ele ainda pode ter bastante dor durante as técnicas de tratamento, mas não significa que o tratamento não está funcionando. Não significa. O paciente ele pode sentir dor mesmo durante o tratamento, a gente vai observando os resultados a longo prazo. Antes eu não conseguia dirigir. Quando basicamente entrava no carro, eu já estava com uma dor muito intensa e eu tinha que levantar, sair do carro. Agora eu consigo dirigir 30 minutos, mas já começa a doer. Então, a gente conseguiu prolongar o tempo de alívio. Agora você consegue dirigir, mesmo que seja 30 minutos. Então, o tratamento é para você ir conquistando aquilo que a dor foi te tirando. Por quê? A dor também não começou da noite para o dia. Seja dor na coluna provocada por causa do nervo ciático ou uma dor na coluna normal. A dor não começou da noite para o dia. Primeiro você sentiu uma dorzinha, aí foi lá, tomou um remédio, tomou um relaxante muscular. E aí o relaxante muscular melhorou a dor. Depois de um tempo voltou a dor novamente. E aí você vai prolongando. Você pensa que está melhorando, mas na verdade você foi somente abafando o problema. Você foi aliviando somente os sintomas e o problema continuou lá. Eu dou o exemplo da dor na coluna, seja provocada pela hérnia de disco ou não, como se fosse um incêndio na sua casa. Está acontecendo um incêndio na sua casa agora. Quando você toma um medicamento, você somente desliga o alarme do incêndio. Não vai ficar pitando, mas o incêndio continua lá. É isso que acontece quando você toma remédio para dor. Você desliga o alarme de sinalização de dor, mas o incêndio está lá. Por isso que quando você vai descobrir depois a causa da sua dor, já é um problema mais grave, porque continuou pegando fogo. Então, quando você entra na sua casa, você viu que basicamente está tudo danificado. Para você conseguir novamente comprar todos os móveis para sua casa, não vai ser da noite para o dia. Você vai ter que pintar a parede, você vai ter que muitas vezes ajustar o piso, aí você vai comprando um móvel de cada vez. É a mesma coisa a sua coluna. Quando você descobre que você tem uma alteração grave ou não vai ser da noite para o dia a sua melhora. Se alguém prometer para você que em uma semana você vai ficar bem, essa pessoa está mentindo. Porque a dor na coluna é uma dor complexa, é uma dor multifatorial. Não adianta eu falar somente também para você fazer as técnicas. Só as técnicas em si, ela vai te promover alívio. Mas se você volta para um ambiente que deixa você doente, você vai voltar a sentir dor. Por isso que a gente fala sobre tratamento. O que o tratamento vai fazer? O tratamento eu vou entender. O que você faz no seu dia a dia que pode ser maléfico para a sua dor? O que você faz no seu dia a dia que a gente pode mudar? De movimentos repetitivos, de posturas incorretas. Quando eu falo sobre postura, não é você ter a coluna torta, porque coluna torta, basicamente, todo mundo tem. Se você não sabe, você tem a coluna torta. A nossa coluna é torta. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui você tem profundidade. Aqui você tem uma lordose. Na região torácica, basicamente você tem um C, assim, ó, uma cifose. Na coluna cervical, você tem uma lordose. Isso significa que a sua coluna tem curvas. É algo natural essas curvas. E essas curvas, elas estão na sua coluna por quê? Porque a sua coluna é como se fosse uma mola. Se ela fosse totalmente reta, a sobrecarga sobre os discos por conta da gravidade seria maior. Então, a gente precisa dessas curvas. É algo que é necessário. Então, todo mundo tem a coluna torta. A coluna torta não é um problema. O problema é você ficar igual uma tartaruga o dia inteiro, durante longas horas, não praticar atividade física, não beber bastante água, dormir mal. E isso é o problema. E tudo isso é necessário ser ajustado para que você melhore a sua dor. Se você dorme mal, se alimenta mal, se você não bebe água, é impossível você ter uma coluna saudável. Então, só a técnica de fisioterapia também não vai te ajudar, porque você volta para um ambiente que te deixa doente. O tratamento é entender quais são os fatores da sua vida, fatores emocionais, fatores da sua rotina, a sua alimentação, que estão
ligados com a sua dor e a gente ajustar isso. Depois do tratamento, significa que você não vai fazer mais nada? Não, depois do tratamento você vai continuar seguindo as orientações. Eu falo para os meus pacientes que basicamente eles aprendem a ser fisioterapeutas deles mesmos. O objetivo do tratamento comigo não é você fazer um tratamento eterno. Tratamento de fisioterapia tem começo, meio e fim, a não ser que você tenha um diagnóstico crônico evolutivo, como a esclerose múltipla, como o quadro de pacientes que têm estenose, que é o estreitamento do canal da coluna. Aí sim, esse paciente vai precisar de fisioterapia a vida toda. Mas se o seu caso é mais simples, você não vai precisar de fisioterapia a vida toda. Tratamento tem começo, meio e fim. Só que não significa que você concluiu o tratamento que você não vai sentir dor nunca mais. Você pode voltar a sentir dor. Só que agora você sabe ao que você vai recorrer. Os meus pacientes, se eles travarem a coluna, eles não vão recorrer à medicação. Eles sabem exatamente o que eles vão fazer. Ah, te procurar, Jô? Não, eles sabem o que eles vão fazer, porque eu passo as técnicas para eles. Eles vão fazer as técnicas que eu passo. Aí vão observar, não, já me senti melhor, pronto, não vai precisar recorrer à medicação, porque eles têm as técnicas. Vocês entenderam? Peraí, que agora eu vou responder a dúvida. Eu estou sentada aqui em cima da mesa, gente. Pegue a água de vocês, que eu já falei que beber água hidrata os discos. Eu tenho 10 minutos. Meu Deus. Esse é o meu problema, eu não consigo manter a postura o tempo todo. Mas a Anália não é para você ficar assim, ó. Porque nem fisioterapeuta fica assim. Quando eu falo sobre postura, gente, a postura prolongada é que é assim, ó. Vamos supor que você trabalha no escritório. E aí no escritório você basicamente está digitando aqui. Quando você se percebe, você já está assim. A cada 1 hora que você ficar sentado, levanta. Só levanta, vai beber uma água e aí ele já volta. Essa mudança de postura já vai ter um grande resultado na sua vida. Por que tem ergonomia nas empresas grandes para os funcionários? Para evitar lesões, porque essas lesões elas são classificadas como DORTs, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que é uma lesão que veio decorrente ao trabalho repetitivo. Então, como não tem como a gente ficar o tempo todo assim, igual um robô, a cada 1 hora que você está sentada, levanta. Não é tartaruga, é caramão. É camarão. Eu vi uma fotinha de um camarão. Mas tartaruga também, porque ela fica com aquele casco, né? Tartaruga também. Boa tarde, boa tarde. Curte a live, gente. Esse conteúdo é muito importante para você e também para alguém que está em crise neste momento. Doutora, tem cura? Eu gravei um vídeo hoje. Vou fazer uma pergunta para vocês, como a gente tem pouquinho tempo. Vocês acham que dor na coluna tem cura? Comenta aqui, eu não vou julgar. Só fala assim, para mim tem. Ou não. Não, para mim não tem cura. É algo eterno que a pessoa vai ficar basicamente... Eterno não, né? Até depois da vida não, né? É algo para sempre. Ó, Denivaldo diz que tem cura. Vou esperar 4 respostas. Quem acertar ganha uma estrelinha. Tem cura sim, Cleusa. Mais 2 respostas. Anália, tem cura. Mais uma resposta. Obrigada, Anália, pelas curtidas. Obrigada a todos pelas curtidas. Vocês acham que dor na coluna tem cura? Tem cura. Então, gente, dor na coluna não é doença, então não tem por que ter cura. Cura é quando a gente fala assim, a pessoa tem um câncer. Aí ela tem a cura desse câncer, porque é algo do próprio organismo que basicamente está afetando as células do organismo. No caso da dor na coluna, a dor na coluna ela é um sintoma e não uma doença. O seu sistema nervoso, ele basicamente ligou o alarme para você para comunicar que algo precisa ser ajustado, como se fosse uma peça. Olha, uma peça danificou aqui e aí eu tentei trocar, mas não consegui. Agora você tem que ter uma ação para que a gente consiga trocar essa peça mal ajustada. Então, a dor na coluna é um sintoma e esse sintoma vem do sistema nervoso. O sistema nervoso entendeu que algo precisa ser ajustado e ele está te comunicando isso. Então, não tem por que ter cura, mas tem tratamento. Por quê? Esse tratamento é para que você entenda e também para que o fisioterapeuta te ajude a entender que
A sua rotina, ela interfere nos seus sintomas. Já viu as pessoas sentirem dor na coluna viajando? Ninguém sente dor na coluna quando está viajando. Porque a sua mente está basicamente relaxada, descansada. Você está ali de férias, está muito bom. Então o seu sistema nervoso está focado em você aproveitar a viagem. E é isso que a gente tem que fazer no tratamento. É mudar o foco do seu sistema nervoso. É mudar aquilo que ele está enxergando. Igual quando você quer comprar um carro. Parece que você só vê aquele carro. Quando você está grávida ou você, não sei, está suspeitando de gravidez, aí você só vê um monte de mulher grávida. Não necessariamente, Anália, tem tratamento. Não é que tem, eu falo que não tem cura no sentido de que não é uma doença. Tem tratamento, você pode não sentir nada. É só para vocês entenderem que é mais simples. A dor na coluna é uma comunicação. É simples. E aí, quando a gente fala sobre isso, começamos o tratamento. Vamos supor que vocês estão em tratamento agora comigo, neste exato momento. Eu vou perguntar para você, você dorme bem? Aí você vai me falar, não, meu sono não é tão legal. Aí eu já vou colocar ali, ó, pontinho negativo, não dorme bem, uma coisa que precisamos ajustar. Quanto de água que você bebe diariamente? Bebe pouco, regular, suficiente, mínimo? Aí vamos anotar, se for pouco, a gente vai ajustar isso também. Pratica atividade física? Ah, não precisa, já subo escada. Pontinho negativo também. Aí eu vou perguntar se você se alimenta bem. Pula a refeição? Ah, pula, às vezes não almoço, só janto. Pontinho negativo também. Seu emocional, você é muito estressada? É, pontinho negativo também. Tá passando por algum problema familiar? Perdeu alguém da família? Vai mudar de cidade? Vai mudar de profissão? Tá em transição? Tem muitas responsabilidades, você precisa cuidar da sua mãe, muitas vezes de familiar, irmãos. Como que é a sua rotina? Se for sim, pontinho negativo também. Então, todos esses fatores, coloca como se fosse uma mochila. Coloca tudo em uma mochila. Imagina você estar carregando essa mochila o tempo todo nas costas. Uma hora vai cansar, né? E aí, o que você vai sentir quando você cansar? Alexa aqui falando. E aí, que isso? Está repreendido em nome de Jesus. Ah, não, tá. O que você acha que vai acontecer quando você estiver carregando essa mochila? Você vai sentir dor. E aí, o que a gente faz quando a gente sente dor? A gente tira a mochila. Só que aí vai melhorar a dor? Não. Por quê? Eu fiquei um tempão com essa mochila carregando. E aí isso provocou essa tensão. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir tirando aos poucos esse peso, essas pedras da mochila. E aí depois eu carrego essa mochila vazia. Aí significa que essa mochila ela não vai encher novamente? Ela vai encher novamente. Porque a gente está vivendo, a gente já está se estressando. A gente vai no trânsito, alguém buzina pra gente, a gente se estressa. Só que agora eu vou saber o quê? Eu vou ter controle. Agora eu sei, ó, senti dor. Eu briguei. Ah, entendi. Eu não vou associar uma doença, eu não vou ficar alarmando aquele problema. O que acontece é que quando vocês sentem dor, na coluna principalmente, vocês associam uma doença, um problema grave. Aí vocês vão lá no Google, aí o Google fala assim, 3 dias de vida. Aí você fala, eu vou morrer. Aí esse alarme que você faz em relação a como você se sente quando você descobre que está com dor, isso aumenta a intensidade da sua dor. Só que quando você realiza o tratamento, que a sua mochila pode voltar a encher, você fala, não, tá tudo bem. Não tá roxo, não tá machucado, eu não caí, não é algo grave. Essa dor veio, ela vai embora. Da mesma forma que ela veio, ela vai embora. Eu não nasci com ela. Então você não associa uma doença. Você não associando uma doença, você tem controle sobre a forma que você se sente. Então é essa chave que vocês precisam virar na cabeça de vocês. Bom dia, José. Eu vou fazer, tá? Sobre esse tema. É algo que raramente os pacientes se apresentam aqui. Eu atendi poucos casos de espondilite, mas eu vou gravar sim. Estressada, muitas responsabilidades, exatamente. Eu estou fazendo o tratamento de Pilates. É bom, não é o melhor, mas é bom.
Entre não fazer nada e fazer pilates, façam pilates. Fibromialgia tem cura? Não. Nesse caso, não. Fibromialgia tem controle, mas porque essa é uma alteração do sistema nervoso crônica. Então, a fibromialgia é algo basicamente psicossomático e tem um fiozinho de ligação familiar. Um fator genético aí. Hérnia de disco não tem fator genético, tá, gente? Tipo, por exemplo, minha mãe tem, automaticamente eu vou ter? Não, você tem uma predisposição a ter. Mas é algo muito baixo, a questão assim de 2%. Eu sempre dou o exemplo para vocês que é assim, ó, todo mundo ganha uma coluna novinha. Não culpa a mãe de vocês ou o pai de vocês que vocês têm dor. Todo mundo ganhou uma coluna zerada, vocês que foram gastando ela ao longo da vida. Bom dia, bom dia. Tenho muita dor na coluna, trabalho de Uber. Trabalho de Uber, você fica muito tempo sentado, você bebe pouca água. E aí também você fica com a circulação afetada, porque o carro às vezes é desconfortável e suas pernas ficam posicionadas. O bombeamento que vai para a coluna não é a quantidade que deveria. E geralmente vocês se alimentam mal. Obrigada pelas curtidas. O que eu orientaria você? Beber 3 litros de água para mais, praticar atividade física para compensar o tempo sentado e a cada 1 hora que você tiver de viagem, desce do carro. Tudo verdade. Eu conheço... Gente, eu tava gravando um vídeo e aí eu coloquei essa frase, não vou falar isso não, eu conheço mais vocês do que vocês mesmos. Eu falei, não vou colocar isso não. Mas é isso, gente, ó, dia 11h20 a clínica vai fechar. Vou falar pra vocês, ó. Quem não me segue aqui no perfil, passa a me seguir, que eu sempre faço live surpresa. Eu não marco data, quando sobra tempo eu abro live e o conteúdo aqui é relevante pra vocês. Entre vocês ficar seguindo blogueira aí que não vai acrescentar em nada na vida de vocês, acessam o conteúdo aqui que vocês vão ter uma coluna saudável. Não necessariamente vocês vão precisar me pagar para vocês terem uma coluna saudável. Aplicou a dica aqui, é impossível você não ter resultado. Claro, se você quiser fazer um trabalho mais personalizado e quiser acelerar esse processo de recuperação, vai ser muito melhor para você, porque as orientações passadas elas são específicas para o seu caso clínico e para a sua rotina. Aqui a gente passa de uma forma mais globalizada, né, para os pacientes conseguirem aplicar aquilo que cabe na sua rotina. Obrigada, Júnior. Todo mundo que estiver me seguindo aqui, sempre que eu abrir a live, o TikTok irá te comunicar. Obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada por todas as curtidas, por todas as dúvidas. E qualquer dúvida, e se você quiser realizar o atendimento comigo, clica no link da bio e a gente agenda a sua avaliação. Obrigada, Anália. Obrigada a todos que estiveram aqui. Tchau, tchau.